Para saber como anda a situação dos parques nacionais e das estações ecológicas no Brasil, nosso repórter André Carriere ouviu o geógrafo da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-secretário da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, Roberto Messias Franco. Professor Roberto, os parques ecológicos, as reservas biológicas, como é que elas se incluem dentro dessa discussão toda de meio ambiente? Como é que você vê os parques ecológicos sendo discutidos dentro da comunidade? A questão ambiental divide-se, podemos dizer, basicamente em duas coisas. Primeiro, o que o homem ou que a sociedade vai usar, vai utilizar, vai modificar. Então, um plano de ocupação de todo o espaço nacional, afinal de contas. E dentro dessas áreas que o homem vai usar, tem aquelas que o uso é deixá-las sem tocar, deixá-las intocadas. Para quê? Sobretudo com 3 objetivos. Para que seja um banco de espécies, um banco genético das espécies da grande enorme variedade tropical que nós temos para as gerações futuras, para que seja uma área de conhecimento científico, de pesquisa científica sobre essas espécies desse enorme banco genético tropical. Terceiro, para que sejam áreas onde a própria educação e conscientização da população sobre o que é uma espécie, o que é uma natureza viva, possa se verificar, possa existir em alguns determinados locais bastante bem escolhidos. Então, para isso, tem que ser criado, tem que ser implementado, tem que ser protegido ao longo do país inteiro uma série, um conjunto de amostras de todos os ecossistemas representativos do país, da nação brasileira, no caso. Então, é aí que se insere a rede das unidades de conservação. Unidades que são os parques nacionais, por exemplo, geridos hoje pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, as estações ecológicas federais, geridas pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, os parques estaduais, as estações ecológicas estaduais, os parques municipais, as reservas biológicas, as reservas ecológicas, etc. Quer dizer, toda uma gama muito grande de unidades a serem conservadas. Nós temos criados por lei, hoje no Brasil, 11 milhões de hectares de parques nacionais e 3,5 milhões de hectares em estações ecológicas. Significa que eles foram criados no papel, por decreto. Entretanto, desses, uma parte substancial ainda tem problemas fundiários, pois que, quando é criada uma unidade de conservação como essa, a sua posse tem que ser transferida por compra ou por uma desapropriação ao Estado. No caso dos parques nacionais, aproximadamente 50% da área ainda não está regularizada do ponto de vista fundiário. Nas estações ecológicas, nós já temos mais ou menos 95% com a situação fundiária já regularizada. Professor Roberto, qual seria a diferença técnica entre uma estação ecológica e um parque nacional? A estação ecológica, a rede de estações ecológicas é feita basicamente para, além de ter a conservação daquela área, ter também as pesquisas científicas sobre modificações que essa área poderia sofrer sem abalar o ecossistema. Então, e que poderia sofrer mesmo no interesse de comunidades, no interesse de populações nas áreas vizinhas. Por isso, no regulamento das estações ecológicas, permite-se que até, no máximo, 10% da sua cobertura original seja modificada, sejam introduzidas espécies novas, tudo mais. Nos parques nacionais, existe uma atividade que é explícita no caso dos parques, que não é no caso das estações ecológicas, que é a abertura à visitação, ao turismo e à educação ambiental. Todas as duas têm, entretanto, uma coisa comum, que é preservar ecossistemas representativos da realidade nacional. A palavra-chave me parece que é a ideia de preservar. E quando a gente fala em preservar, nos últimos anos, recentemente no Brasil, fala-se muito em delimitações, limites, fronteiras desses parques, dessas áreas, desses ecossistemas preservados. Então, a questão é a seguinte: qual é a realidade dos parques nacionais, das estações ecológicas no Brasil, agora e daqui para frente? Como eu disse, existem mais de 11 mais 3, 14 milhões de hectares definidos em decreto, mas menos da metade efetivamente implantados, muito menos da metade. Há que se fazer, há praticamente tudo para se fazer nesse terreno. No caso, imagine-se um caso do Parque Nacional do Itatiaia, que é um venerando parque com 50 anos desde o ato da sua criação e que aproximadamente 50% da área ainda não foi regularizada fundiariamente até hoje. O Parque da Serra da Bocaina, como na fronteira Rio-São Paulo, com uma pressão
demográfica, de atividades econômicas sobre ele. Ainda não foi regularizado também do ponto de vista fundiário em mais de 70% da sua extensão. Então, tudo isso resta por ser feito. Acontece que para fazer isso, e tem que ser concomitante, como eu disse, com pesquisas, com pesquisadores, com cientistas trabalhando lá dentro. Para isso há que ter verbas. Para ter essas verbas, então, é preciso que o meio ambiente se torne prioritário nos programas de governo, quer federal, quer estaduais, quer municipais.